Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu estou dando sequência na minha série Shugyo, onde eu estou levando questões a respeito de práticas e artes marciais para os instrutores que são representantes dessas modalidades. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Sensei Sandro, que foi o meu sensei de judô. Treinei com ele durante 6 anos e aprendi muito com esse homem, tomo ele como referência, como mestre de arte marcial. Muito bem, Sensei, você pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco a respeito de você, sua evolução, seu tempo de prática? Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoas, lutadores, pessoas amantes das artes marciais. Meu nome é Sandro Marcelo dos Santos e eu atualmente estou na graduação de quinto dan de judô. Iniciei judô há 37 anos atrás, por uma atividade comunitária que era feita pela prefeitura. Iniciei lá e lá eu aprendi judô. Depois comecei a fazer educação física, fui estagiário atuando com judô, me formei e sou concursado da Secretaria de Esportes São José dos Campos, mas assim, na área do judô mesmo. E a gente hoje em dia está com essa parceria da prefeitura com Provisão, executando um trabalho que não existia em São José dos Campos, que é um trabalho do judô para pessoas com deficiência visual, que é o judô paralímpico. Então esse trabalho está sendo executado. Na prefeitura começou em 2010 e aqui no Provisão começou em 2013. E nós estamos com esse trabalho aqui realizando com muito prazer. Então, quanto tempo já você dá aula? Então, eu comecei a dar aula em 1989. Muito tempo. Muito tempo. Fica até difícil de calcular de cabeça aqui a experiência que você tem. E com os deficientes visuais, quanto tempo já você está trabalhando com eles? Então, a gente teve o início com o nosso aluno, que é o nosso mascotinho, é o Jefferson, muito querido nosso. Foi em 2010 que a gente começou esse trabalho. Não pode discutir no jogo puro. 6 anos de prática. Isso. Nós ensinando o deficiente visual. Isso, foi o nosso primeiro trabalho. Aí depois começaram a vir os outros alunos e a parceria com a Provisão, nós ganhamos uma quantidade maior de alunos, que aí o trabalho ele ganhou força. Muito bem. Você tem todo esse tempo de prática do judô e você vivenciou um período bem grande de prática. O judô mudou muito nesses 30 anos de prática que você tem? Então, eu acredito assim que mudou alguma coisa em referência à competição. A questão de técnicas, assim, não teve mudança. Existem assim, algumas técnicas que não são permitidas, ou algumas questões desse tipo. Mas isso não teve um aspecto assim, de mudança pedagógica e técnica. Entendeu? Assim, na questão nossa da aula, não mudou. O golpe não é mais assim, isso não existe. O que acontece é que alguns momentos, que a gente está passando algumas técnicas agora, que causam uma certa estranheza, porque assim, tem muita gente que acostumou a fazer com golpes que pegavam da cintura para baixo, que tinha pegadas na perna, algumas técnicas que pegavam na calça até, E algum tempo atrás esses golpes não estão sendo permitidos, E começou a valorizar as técnicas que estavam deixando meio esquecidas, porque o judô teve muito preparo físico, muita força. Então, assim, tinha alguns golpes que não estavam sendo feitos mais, como o Ultimata, o Serenari, algumas tipos de alavancas que não estavam sendo usadas, estavam sendo usadas muita catada de perna. E, assim, pessoas que treinavam outras modalidades estavam levando a vantagem de pessoas que treinavam judô clássico. Então, pessoas que tinham um golpe bem definido, que tinham a base do Gokyo, elas estavam sendo prejudicadas porque, assim, pessoas que faziam outras lutas, luta olímpica, o próprio jiu-jitsu brasileiro, eles estavam vindo e ganhando dos competidores de judô, porque a regra estava muito aberta. Então agora essa mudança da regra, ela veio para privilegiar aquelas pessoas que buscam um judô puro, um judô mais técnico. Então assim, as lutas ficaram mais bonitas de você estar se vendo. Mas ainda o judô está perdendo um pouco da beleza, porque assim, a questão da força, ela está prejudicando um pouco a técnica. Visto agora nos Jogos Olímpicos, o francês, que tem muito judô, ele é muito técnico,
Só que assim, ele está sobrando de força e tal, então assim, ele não está precisando fazer muito esforço para ganhar a luta. Então a gente não está vivendo uma luta tão bonita de técnica, a gente está fazendo uma luta bem econômica. Assim, causou uma certa tristeza da gente, porque a gente sabe que ele poderia fazer mais. A gente quer ver quem gosta de luta, quem gosta de esporte, quer ver o golpe, quer ver, né, um ippon. Quem gosta de judô gosta de ver ippon. E a luta não está sendo buscado o ippon. Então isso realmente é uma preocupação de todos os mestres, que o judô ele tenha desenvoltura de golpes, de pontuação. Então assim, eu acredito que é essa mudança que a gente está sentindo. Entendi. Aproveitando, já que você tocou nas Olimpíadas, o que você achou do desempenho dos atletas do judô nas Olimpíadas? Eu acredito assim que a competição ela tem ficado cada vez mais nivelada a nível de mundo. Assim como eu falo do futebol, que não existe mais país inocente, no judô também não tem. A gente vê que atletas de todos os continentes, eles estão realmente buscando melhoria e está melhorando. Eu acredito assim que o Brasil ficou muito visado porque os jogos eram aqui, então assim os judocas brasileiros foram os mais estudados. Mas assim a gente já tinha uma sensação que o judô feminino do Brasil ele estava numa ascensão que, por mais que estudasse, as meninas iam fazer a melhor Olimpíada que o Brasil já teve. E realmente assim a grande felicidade nossa é que isso se concretizou. O judô feminino do Brasil se superou, foi a melhor campanha, é uma campanha histórica do judô feminino. Já na outra Olimpíada, a Sara já tinha conquistado a medalha de ouro, que era um fato inédito para a gente. Só que agora o judô feminino realmente mostrou que está consistente e veio para ficar, veio se colocar como um dos melhores judô do mundo. Sensei, existem duas artes marciais, no caso o judô e o jiu-jitsu, que são muito próximas uma da outra, né? E para algumas pessoas pode ser até um pouco difícil de definir a diferença entre elas. Qual a diferença entre o judô e o jiu-jitsu Gracie? Então, esse jiu-jitsu Gracie, né, que ele tem uma força enorme aqui no Brasil, né, que aqui que ele nasceu, que ele tem essa força, né, ele tem uma grande diferença, porque assim, ele tem a base do judô e ao mesmo tempo que foi trazido, né, por praticante de judô e de jiu-jitsu, né, lá o aluno, o Sensei Maeda, né, Mitsui Maeda, que aqui a gente chamou de Ponte Koma, que ele ensinou essas técnicas, né, quem foi grande privilegiado foi a família Gracie, que teve, né, foi um grande destaque de alunos deles. E foi permitido, assim, né, nesses ensinamentos, acrescentar outras técnicas. Então foram colocadas outras técnicas, né, e eles têm uma preocupação assim, muito grande, assim, uma questão forte na luta de solo. Então, assim, se partiu com uma excelência nessa luta de chão. E eles desenvolveram isso aí e ficou diferente. E assim, aquela questão dos ensinamentos, da parte filosófica, né, do judô, alguns mestres acabam seguindo porque eles têm um pouco da linha do judô, mas assim não tem esse compromisso assim forte nessa questão da formação da filosofia que o judô colocou como esporte educativo, de escola, tudo. Então assim, não que não seja educativo, mas assim o foco maior é realmente na luta, né? E a gente vê o resultado aí. E o judô ele mantém aquela raiz que foi vinda lá desde o ensinamento, né, da criação do Kodokan. Então esse judô que a gente pratica é um judô universal que foi criado lá e que se busca manter as raízes, né? Esse jiu-jitsu brasileiro que é praticado, ele se modernizou bastante com vindo de técnicas de outras artes marciais e eles também não limitam, né? O judô ele tem uma limitação das chaves de braço, por exemplo, só no cotovelo. Ele já tem um leque de chaves que são permitidas, que é desde o punho, no ombro, as chaves que são aplicadas no membro inferior. Então, assim, eles têm uma especialização, né, numa questão
muito forte no chão. Sim. Você percebe tipo, um trânsito de atletas entre o judô e jiu-jitsu, o pessoal do jiu-jitsu vindo para o judô para aprimorar as projeções, o pessoal do judô buscando talvez no jiu-jitsu uma forma de melhorar o solo do judô? Tudo isso que você me falou existe, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito bacana, professores, mestres mesmo de jiu-jitsu, que eu percebi assim, que eles iam procurar a gente, porque para trazer os filhos deles, filhos mesmo, para fazer o judô. Os meninos faziam o jiu-jitsu, mas vinham para o judô para aprender essa questão da disciplina e essa questão da luta em pé também. Então, assim, eu não vou citar nome, mas assim, tem 2 ou 3 mestres de jiu-jitsu aqui de São José dos Campos que os filhos foram alunos nossos. E eles faziam jiu-jitsu e vieram aprender o judô. Sim. E vieram assim com muita sede de tanto pegar a luta em pé, mas como ter aquela base que eles falaram que ajuda bastante na questão disciplinar. Sim. Né? Não que o jiu-jitsu não faça isso, mas eles vieram buscar um reforço para a gente. Então eu vejo que o pessoal do judô busca muitas vezes o jiu-jitsu pela questão do complemento, da melhoria da parte do solo. Né? E o pessoal do jiu-jitsu por várias questões, porque o judô também tem a luta de solo, mas assim, a questão do Nagiwasa, né, das técnicas de arremesso do judô, eles vêm buscar assim, uma qualidade melhor de queda e opções de golpe também. Sim. E assim, é uma questão também de eles se fortalecer na hora que eles forem disputar um campeonato, que o cara tem um conhecimento maior de judô, eles vão conseguir ter um recurso melhor para se defender também. Sim. Sankaku de meio, triângulo, ele surgiu no judô ou ele já existia antes? Você tem alguma informação a respeito disso? Então, acontece o seguinte, na fundação do judô, né, nos primeiros 10 anos do judô, não se tinha ênfase na luta de chão. Tinha muita pouca coisa, mas assim, não, a grande valorização nesse primeiro, porque o judô foi criado em 1882, então antes de 1900 não tinha muita expressão luta de chão no judô. Era muito ênfase nos golpes de arremesso, na Nagiwasa. E tinha um aluno do mestre Jigoro Kano, né, que virou um mestre, o Sensei Goda, que era um especialista e ele era fã das lutas de chão. E as escolas de jiu-jitsu que ele participava, ele buscava sempre estar aperfeiçoando essas coisas do chão. E ele era muito próximo do Sensei Jigoro Kano. E ele foi uma pessoa que ficou ali insistente com o mestre na questão de ampliar o judô e dando assim, uma certa acrescentando o judô a parte de chão de uma maneira bem rica. Então, assim, a partir desse convívio do mestre Jigoro Kano com esse aluno dele, o mestre Oda, que foi buscar conhecimento e ajudou a implantar no judô essa questão da luta do solo. E ele foi uma pessoa que é considerado, esse mestre Oda, ele é considerado a pessoa que criou essa técnica do Sankaku de meio. E o que acontece? Eu acredito que ele foi a pessoa que trouxe para o judô mesmo, mas essas técnicas elas foram trazidas do jiu-jitsu, daquelas formas de jiu-jitsu que já praticavam isso aí. Sim. Então, assim, ele foi a pessoa que migrou essas técnicas. Com certeza foram aprimoradas, foram feitas várias modificações, mas ele é o pai da criança, ele foi a pessoa que fez crescer o Sankaku, a questão de chão. Tem uma curiosidade também a respeito da parte de chão do judô, que eu já li a respeito do Sensei Jigoro Kano. Quando ele percebeu a importância das imobilizações do judô no chão não machucarem, não lesionarem o companheiro. O Sensei Jigoro Kano, pelo que eu li, ele tinha um aluno do dojo, que era amigo da família e tal, ele gostava muito daquele aluno dele, só que o cara era terrível. O cara bebia, e quando ele bebia ele ficava meio descontrolado, queria brigar e tal, e tipo, em várias ocasiões o Sensei Jigoro Kano teve que segurar o cara até baixar a onda, né, e tinha que segurar o aluno dele lá até ele se acalmar. E aí tem essa questão, pô, é uma pessoa que é próxima a você,
Então, como que se controla essa pessoa sem machucá-la? Né? O judô trabalha isso, sendo que as artes marciais mais antigas, mais clássicas, são artes de guerra, são movimentos que vão machucar. E se o Jigoro Kano percebeu isso, não, eu preciso de uma técnica para segurar sem lesionar a outra pessoa. Né? E tanto que tem essa questão, se percebe que nas imobilizações do judô no chão elas não machucam realmente o praticante. Né? Então, o mestre Jigoro Kano, quando ele pensou na questão do judô, eu tenho certeza absoluta que ele pensou muito na questão da criança, do idoso, tudo assim, uma questão de uma prática saudável, sem causar traumas, danos, quebraduras, sem causar mesmo trauma mesmo na pessoa. Então, a questão da imobilização, que seria um controle, né, um domínio que você teria ali na luta de solo, manter a pessoa ali imobilizada, sem causar prejuízo, né, à pessoa. Então, no caso, tanto na luta em pé como no chão, o mestre Jigoro Kano sempre procurou tirar todas as situações de risco e ele abraçou as técnicas eficientes, ele pegou as melhores técnicas, mas ele fez questão também de selecionar as técnicas que não causariam prejuízo para os praticantes. Esse aí é uma das grandes objetivos do mestre, e é uma coisa que agrada muito a gente, é uma coisa que os professores, os mestres, a gente valoriza muito o judô com essa preocupação que o mestre teve desde o começo, de proteger, até nas questões das quedas, no ensinamento das quedas, passado para a gente a questão de ter o cuidado com quem está praticando com você, de estar projetando com segurança, né? Você aproveitando na luta de chão ou na luta em pé, você está aproveitando aquele momento de aprendizado, mas tem alguém te ajudando. Então você tem que zelar pela integridade e saúde daquela pessoa também. Sim. É um dos princípios do judô. É um dos princípios do judô que é muito legal. Isso vem para o próximo tema também. Será que o objetivo do Jigoro Kano era criar uma prática formativa moral ou um método de defesa pessoal? Né? Então, como você falou, tem esse princípio do judô como formador de caráter, né? E primando muito por técnicas que são seguras, né? Que não vão machucar o companheiro de treino. Né? Mas e a parte de defesa pessoal do judô? Ela existe? Como que ela é? Quando se pratica? Então, essa questão da autodefesa, da defesa pessoal, ela está extremamente amarrada com qualquer arte marcial. Então, eu acho que qualquer arte marcial, um dos pilares dela é a defesa pessoal, a autodefesa. E não era diferente o jiu-jitsu, né, o antigo, e o judô também não. O mestre ele propôs, né, quando ele criou o judô, que o judô teria essa questão também da defesa pessoal pela origem, né, própria ali. Mas a questão chave é que ele tinha uma questão educativa e formativa. Então, assim, era utilizar os golpes, o treinamento, assim, não exatamente os golpes, mas todo o treinamento, todo o ensinamento também da filosofia, ele pensou nessa questão de formação do cidadão, de pessoas que iriam contribuir com a sociedade, pessoas que teriam muita energia e direção para poder ajudar a sociedade a se desenvolver e também ajudar a questão do caminho, né? O judô tem a questão do caminho. Eu acho que mais do que no Brasil, a gente vê muitos jovens aí que tem muita energia, tem inteligência, mas eles estão sem direção. Essa questão, por exemplo, que eu acho que falta um pouco na escola, que é uma questão de orientação vocacional, entendeu? Não que o judô vai dar essa orientação vocacional, mas é que o judô que o mestre criou, ele vai te dar uma base e a partir daquilo você vai conseguir ver aonde que você vai poder ajudar a sociedade. Então, assim, dentro desse trabalho que eu faço de judô há alguns anos aqui na cidade, eu tenho atletas que foram disputar campeonatos para fora do país, tem atletas campeão do Troféu Brasil, campeão de Jogos Abertos, vários atletas assim nesse sentido.
Mas eu fico muito contente com isso, mas assim, a maior alegria nossa é você saber que são pessoas, pais de família, pessoas trabalhadoras, pessoas que fizeram faculdade, gente que está fazendo doutorado, fora, tem um aluno nesse momento que está terminando um doutorado na Itália. Então, e tem um que ele é o aviador da FAB. Então, assim, tem várias pessoas, assim, eu acho que é injusto a gente falar, porque assim, tem muita gente, dentro de todo esse trabalho que a gente fez com o judô, a gente tem um número muito pequeno de pessoas que não se acharam. Então, assim, de 100%, 2, 3% de pessoas acabaram tendo dificuldades. Mas, assim, eu acho que tem fatores externos que trabalham bastante. Mas a grande maioria se encontrou e a gente, quando tem um encontro, né, a gente sempre faz um encontro desses atletas, eles vêm relatar para a gente todo a desenvoltura que eles estão tendo na vida deles, tudo que eles aprenderam do judô, aquela base que eles tiveram, que hoje eles estão desfrutando disso aí. Então, assim, o grande conceito do mestre não era a primordial a defesa pessoal e a parte competitiva, mas eu acredito assim que a grande inspiração do mestre Jigoro Kano e a grande inspiração nossa como sensei é a formação de homens. Sensei, o judô tem prática de técnicas com armas? Se tem, onde que está? Certo. Então, o judô, ele, como eu já disse para você, que com o tempo ele foi sendo aprimorado, foi sendo acrescido de outras coisas, né? Que ele teve origem do mestre, ele foi buscar conhecimento das outras artes marciais, principalmente o jiu-jitsu antigo, que foi uma elaboração de técnicas para criar o judô, né? E dentro do judô praticado nas academias, nas escolas, entidades, né? O judô que é praticado para competição, aí, o judô formativo, nós não temos a questão de uso de armas. São os golpes, é o treinamento, essa parte formativa. Mas quando você chega no momento da faixa preta, eu estou me formando para a faixa preta, né? Eu sou faixa marrom e já estou me preparando para a faixa preta. Ou eu já sou faixa preta e quero continuar aprendendo judô. O que você pega a faixa preta? Você começa realmente a aprender mesmo o judô de uma forma geral, ampla mesmo. E aí você começa a ter a prática dos katas. Então, os katas são as formas, os padrões das formas. E dentro dessas formas, tem um kata que ele privilegia a luta de chão, que é o katame no kata. Tem um kata que privilegia as técnicas de remesso, que é o nage no kata. E tem os katas que são específicos para a questão da defesa pessoal. Então, e dentro dessa defesa pessoal, tem os chutes, tem os socos, tem as armas, né, a arma branca, tem a arma de fogo. Então, são formas que buscam agregar todos os movimentos das defesas pessoais. Que no caso, desde a origem do judô, já existia o kime no kata, que era um kata feito para desarmamento, você está se defendendo de golpes, né, e com armas também. Só que depois foi acrescentado, em 1956, foi acrescentado uma nova série, que é o Goshinjitsu, Kodokan Goshinjitsu, que é um complemento do Kime no Kata. É um outro kata, mas ele vai seguindo aquela mesma linha, que veio complementar, dando mais opções ainda. Sim. Para as questões das defesas com armas, que é um kata até que é exigido nas civilizações maiores de faixa preta. Então, assim, existe sim o judô com umas técnicas de armas, mas ele tá totalmente organizado, sim, na técnica do kime no kata, do Goshinjitsu, mas tem outros katas, tem outros mestres que são especializados nessa questão. E o judô ele foi muito utilizado também na questão do pessoal que trabalha com segurança e tal. Então teve alguns mestres que foram especialistas nisso e são especialistas nisso. A gente conhece na federação, na confederação, vários professores que eles são apaixonados por esse setor do judô. Então eles são autoridade disso aí e esses katas eles dominam com uma facilidade enorme. Sensei, também foi perguntado como melhorar a forma de cair depois de receber uma queda, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, por falta de prática, elas tendem a estender o braço para o chão
como uma forma de evitar a queda, né? O que acontece se a pessoa estender o braço até o chão e como melhorar a técnica de queda? Então, o que acontece é assim, a gente tem que fazer uma análise de que cada indivíduo tem um tempo de aprendizado. Então tem alguns que você faz aquele processo natural e ele já assimila e consegue reproduzir o movimento. Antigamente, assim, essas coisas eram difíceis de acontecer, porque assim, o judô antigo, quando era ensinado, o aluno ficava meses fazendo batimento de mão, fazendo as coisas. Então assim, ele não tinha como ter dúvida na maneira de cair, porque ele repetia exaustivamente. E até assim, o cara que sobrevivesse aquele treinamento, ele ia aprender judô, porque assim, o treinamento inicial era mesmo para o cara ver se queria fazer judô, porque se ele não tivesse força de vontade, ele não continuava, porque ele só fazia queda, e meses e meses fazendo queda. Então, a coisa modernizou e foi andando. Mas o que acontece é que tem os processos pedagógicos. Então, se está acontecendo isso, essa pessoa que está com dificuldade, a gente tem que retornar a informação. Então, ela provavelmente vai ter que voltar a algum ensinamento básico e voltar a fazer. Então, a ideia inicial que a gente costuma usar é o seguinte: voltar às quedas deitado primeiro, todas as quedas deitadas, treinar exaustivamente, direita, esquerda, depois faz sentado para o lado, girando e tal. Aí depois ajoelhado, depois agachado. E assim, sem pressa. Porque se está acontecendo isso, é porque houve pressa em alguma parte. Então assim, faltou um pouco de tempo. E existe um grande problema hoje em dia, porque assim, a todo momento tem pessoa querendo entrar no judô. E de repente aquele grupo já está mais avançado, já está lutando, e aquela pessoa chega e ela não está no mesmo nível dos outros. Então você precisaria fazer uma coisa separada com essa pessoa, ou dar uma turbinada no treinamento dela, fazer um intensivão com ela, para que realmente ela tenha condição de treinar com outras pessoas, com aquelas pessoas que estão mais tempo. Então a gente acredita assim que você tem que fazer algumas atividades separadas com essa pessoa, passar algumas tarefas para ela, faz um pouquinho disso depois de terminar o treino e tal, e ter uma atenção. Ou de repente, se você tem auxiliares, né, outros professores junto, você pegar um professor e deixar ele junto com esse aluno. Ou pega um grupo de alunos iniciantes e assim, vamos fazer um intensivo, uma coisa mais voltada para o QMI, né? O QMI seriam as práticas de amortecimento de quedas, né? Então daí é treinar as quedas de lado, a queda de costas, quedas frontais, o rolamento, tudo, mas assim de uma maneira respeitando a individualidade. E outra coisa, nós estamos falando de inclusão. Então, no nosso caso, no provisão, além da pessoa com deficiência visual, tem alguns que vêm com outra deficiência vinculada, com múltiplas deficiências às vezes, né? Então, às vezes ele tem a visual, mas ele tem problema de formação física também, ou às vezes ele tem um déficit intelectual também. Então, essas pessoas, com certeza, você vai ter que ter muito mais paciência. Então, assim, quando o professor, o sensei, ele tem a oportunidade de fazer um trabalho com pessoa com deficiência, principalmente intelectual, ele vai aprendendo que ele vai ter que arranjar muitos mecanismos para estimular aquele aluno e fazer que com o tempo ele consiga acompanhar o grupo. E geralmente a pessoa com deficiência, ela demora um pouco mais, intelectual principalmente, um pouco mais para chegar àquilo lá. Mas elas conseguem fazer com muita qualidade. Só que exige do professor um amadurecimento do sensei na paciência. Ele vai ter que ter mais paciência e vai ter que ter mais criatividade também. E em outros casos também, alguns professores têm que buscar recursos pedagógicos com o sensei mesmo, que trabalha com pessoas, né, que tem, existem escolas, existem pessoas, fisioterapeutas, que eles trabalham com crianças que têm déficit de aprendizagem motora também. Aprendizagem intelectual e física também. Então são pessoas que desenvolvem ferramentas que vão contornando essa dificuldade e faz a pessoa desenvolver, porque assim, você tem que ter o mínimo de qualidade na queda para não ter acidente. Então realmente a maior preocupação que a gente tem no judô não é tanto você aplicar o golpe,
mas primeiro aprender a cair. Porque aplicar o golpe é fácil, mas na hora que cai, aí já é difícil, então não tem escapatória. E uma coisa que a gente sempre prega para os alunos é o seguinte, a obrigação de cair correto é sua. Porque assim, a pessoa vai te jogar, ele pode jogar de direita, ele pode jogar pela esquerda, ele pode jogar no golpe de sacrifício, mas se você não fizer o seu melhor para cair, você vai se machucar. Então a obrigação de cair certo é de quem vai cair. E teve uma época na minha vida que eu fiz dança de salão. E teve um professor que falava assim pra gente, quando pisa no pé, você tem que falar assim, não, eu que fui o culpado, eu que não fiz o movimento certinho. Se a gente for jogar com o outro, a gente não evolui. A gente tem que pensar assim, será que eu fiz o meu melhor? Eu tenho que fazer o meu melhor porque é fácil, a gente tem a mania às vezes de colocar a culpa no outro. Né? Não tem como queimar etapa também, né? O cara querer adiantar essa parte de prática de queda para querer já lutar em pé. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu praticamente fiquei 3 meses treinando só luta de solo com o Fabiano, lá no Alto da Ponte, né? E a gente ficava naquela sede, né? Poxa, eu vejo o pessoal lutando em pé, eu quero lutar em pé, você sempre deixa. Mas realmente é um período que a gente ainda estava aprendendo a cair na técnica, né? E você pode até ter uma ilusão de que você consegue cair uma técnica ali, uma shibarai, uma sutagari. Mas depois que você leva um kataguruma, você percebe a importância de um kemi bem realizado. Né? Então, essa questão que você está falando é importante porque é uma maneira pedagógica de você ir aprendendo várias coisas para chegar até lá. E começar de baixo para cima, né? No chão e depois subindo. Do simples para o complexo, né? Sempre assim. E tem uma questão também que é a questão da confiança. Com o tempo você vai ganhando confiança e vai perdendo medo também. Então essa questão de colocar a mão assim tem muito a ver com medo. Às vezes o cara tem medo de cair e coloca. E a falta da confiança é a falta do domínio do movimento. Então assim, não pode acelerar. E se isso já aconteceu comigo, então você perceber que o grupo evoluiu e aquela pessoa ficou para trás. Você vai ter que pegar e voltar com algumas dinâmicas, separar o grupo e dar um trabalho individual, nesse caso. Sim. Existem técnicas proibidas no judô por serem perigosas? Então, existe muita preocupação desde a construção, na elaboração do judô, com a questão de não ter golpes que ofereçam risco à saúde e perigo. Só que assim, enquanto você faz a construção, ela tem erros e acertos. Então tinha algumas técnicas no início do judô que elas, mais do que resultado, né, tinha um resultado competitivo legal, mas assim, o número de lesões era muito elevado. Então assim, eu lembro que quando na minha infância, uma das técnicas que existia, quando eu praticava nos anos 80, comecei em 79, tinha uma técnica que é o kanibasami, que era uma tesourinha, que eu muito usava na luta livre, que a pessoa está lutando em pé, ela dá um salto e vem com as pernas fazendo uma tesourinha para te projetar. Na luta livre usa bastante isso aí. E é uma técnica que se a perna, o pé da pessoa fica preso no tatame, no tornozelo, a gente presenciou várias lesões no tornozelo, no joelho e tal, e era uma técnica que era até bonita, era bacana de ver, para quem está assistindo é melhor ainda, mas para quem levava era muito doído, e assim, o número de lesões é muito grande. Então foi uma técnica que eu vivenciei, caí nessa técnica, apliquei essa técnica, mas ela foi assim, excluída do judô devido a vários acidentes. Tem uma técnica que eu vi na literatura, mas eu não tive, eu não treinei nessa época. Tinha uma técnica que, na verdade, eu não sei o nome em japonês, mas a gente sabia que o movimento dela lembrava o batistaca. Então, uma pessoa estava deitada no chão, a outra abraçava ela, levantava e levava ela ao chão de novo. Sim. E pelo que a gente tem na literatura, no começo do judô, algumas pessoas faziam isso, e parece que era meio permitido essa técnica. E com o tempo foi se banindo essa questão, e realmente a própria literatura falou que era uma técnica que
ela era muito forte e as pessoas se machucavam mesmo. Então, é fato isso. E tem algumas técnicas, por exemplo, que são válidas no jiu-jitsu, que parecem com o do judô, mas assim, por ter algumas questões, por exemplo, aquele golpe que eles falam, a guilhotina, né? Eles chamam de Ezequiel até, tem um apelido. Esse cara, o Ezequiel, ele é um judoca, é o Ezequiel Paraguaçu, que eu tive muito prazer de conhecer. Ele é um atleta que representou o país tudo. E ele tinha a especialidade desse estrangulamento, só que ele aplicava o estrangulamento e o formato que ele aplicava era bem eficiente. Só que eles acabaram agregando um outro movimento que forçava a cervical. Eles faziam um movimento que fazia mesmo uma atração, forçava a questão cervical, a questão da medula. Então, essa técnica não é permitida, a questão da guilhotina. E outras técnicas também, como o pessoal fala, assim, tem o mata-leão, outras técnicas lá, no judô não é permitido por não ter risco. A gente não brinca com essa questão, sabe? Então, assim, não é uma regra da academia, é uma regra. As regras do judô não pode ser criada no município. As regras do judô, elas vêm internacionalmente. Então, tudo isso que eu estou falando para você são coisas que a FIGE, Federação Internacional, ela vem. Todas as mudanças que são feitas, elas são feitas assim, vai ter tal mudança, nós vamos usar agora no próximo Mundial Júnior que vai ter. Então eles experimentam aquela mudança, eles fazem uma capacitação dos técnicos ali naquela competição, fazem uma palestra, chamam a arbitragem e falam assim, olha, e meses antes eles já vão preparando os árbitros. E eles fazem assim, nessa competição vai ser uma novidade, vai ser implantado tal regra, essa técnica vai ser permitida. Aí deu certo, aí eles levam para a próxima Olimpíada, para o Mundial, e aí obrigatoriamente é feito um congresso internacional de arbitragem e dos mestres também, e aí vai sendo passado dos continentes para os países. E a confederação, imediatamente ela tem que seguir. Então mudou lá, passou para a confederação convoca os árbitros e fala assim, nesse próximo campeonato a regra é assim, e a coisa é muito rápida. E assim, tudo visando melhorar o judô e essa questão de proteção também das técnicas que causam lesão, não tem tolerância não. Por acaso o pessoal que é deficiente visual, eles acabam desenvolvendo mais os outros sentidos na percepção do adversário, quando você percebe esse melhoramento dos outros sentidos do pessoal com deficiência? Então, as pessoas com deficiência, elas têm uma situação onde o organismo da pessoa faz uma compensação, né, devido àquela deficiência, outros órgãos acabam sendo superestimulados e para compensar a falta daquele. Então, o que acontece? A questão da fala deles, eles se comunicam muito, eles são assim, os cegos assim, eles têm uma comunicação espetacular, tanto que a gente tem relatos de pessoas que trabalham com a gente que são radialistas, que tem essa questão bacana aqui. Tem até um aluno nosso que é radialista em outra cidade. E a gente tem uma questão também deles que eles ouvem muito bem. Então a gente está conversando aqui, se tiver alguém pertinho, eles escutam assim, eles têm parece a questão de guardar os detalhes numa fala, para eles é muito mais evoluído do que para a gente. Porque eles usam de uma maneira excelente a audição deles. E tem a questão do tato também, que tem a ver com a locomoção deles. Todos esses sentidos aí vão facilitar a locomoção deles. E no judô não é diferente. Assim, uma grande característica deles no judô é a questão do tato, da pegada mesmo. E tanto que o judô ele começa com o kubikata. A luta de judô na Paralimpíada, né? Vocês vão ver a diferença da Paralimpíada e da Olimpíada, que o judô ele não pode começar sem contato. Tem um comprimento e obrigatoriamente a luta tem que ser com contato. Se por acaso no rolar da luta eles perdem contato, eles ficam sem a pegada, o árbitro imediatamente para a luta e manda começar. Então assim, e uma coisa que é absurda, aquele atleta, o Antônio Tenório, que a gente teve o prazer de conhecer ele de perto, os nossos atletas treinaram com ele,
E a gente tem acompanhado as competições que nós vamos participar da Estrada dos Paulistas, do Grand Prix Internacional, e ele sempre está lá com a gente. A questão da pegada do tenor é absurda, ele é muito forte. Então ele faz uma pegada, ele vamos dizer assim, a dedicação que nós, do esporte convencional, fazemos na questão da pegada, é muito pequena em relação a eles, porque o pessoal com deficiência visual, eles fazem um trabalho de pegada assim, extremo. Então a pegada deles é muito forte e assim, é muito bem definida a pegada. Então eu acredito sim, isso que você está falando. A pessoa com deficiência visual, ela desenvolve muito mais outros sentidos do que a gente, pela necessidade, mas eles fazem essa compensação. É uma compensação biológica mesmo que o organismo estava fazendo, mas parte muito da vontade, essa vontade que vem lá de dentro, que tem muito a ver com o judô. A gente buscar uma energia a mais do que o comum para você superar uma dificuldade. Tá? Então, realmente, isso é fato. Bem, hoje nós temos uma dica de leitura aqui no Figure Paulista. Aqui eu estou apresentando o livro Judô Kodokan. É um livro traduzido, ele é totalmente supervisionado pelo Instituto Kodokan do Japão e foi traduzido aqui para o português, Wagner Bull, que foi o tradutor. E é um livro que ele fala muito das origens do judô, ele fala toda a filosofia e ele apresenta um histórico, as questões do Gokyo, dos katas, toda a fundamentação de judô está aqui. Então é muito bom para os professores, para os atletas, pessoas que estão buscando a graduação e querem entender melhor o judô. Esse livro ajudou bastante os nossos alunos e me ajudou bastante nos exames de graduação que eu fiz. Além desse livro, um outro livro muito antigo que a gente aprendeu muito com ele, é um livro que talvez por encomenda a gente consiga, de um aluno que foi aluno do mestre Kodokan, Kazuzo Kudo, que tinha dois fascículos, um que era de Niwaza, técnicas de chão, e o outro era de Nagewaza, que tinha as técnicas de projeções. Então são duas literaturas assim, muito bacanas e elas são extraídas da raiz mesmo do judô, que vieram lá do ensinamento do Kodokan. Então a gente está indicando para vocês. E com relação à graduação do judô, como se obtém a graduação do judô? Quais são os critérios de avaliação? Quem avalia? É o seguinte, para começar, uma academia ela precisa ter o sensei, e para você ser um sensei, faixa preta, e pela regra nacional, a regra que tem que ser terceiro dan. Faixa preta, terceiro dan, ele é o sensei. E ele tem autonomia para fazer a promoção. Ele pode promover os alunos dele até a faixa marrom. E a partir disso, dentro da academia, o professor vai fazendo um preparo desses atletas que chegam na faixa marrom, porque eles, para chegar a uma faixa preta, eles têm que ser submetidos à avaliação da Confederação Brasileira de Judô, que é distribuída nas federações do nosso país. E aí, ele tem que fazer todo um conteúdo obrigatório de estudos, que tem a prova escrita, tem uma prova prática de técnicas, que você pede sequências de golpe, o Gokyo, imobilizações, chave de braço, estrangulamento, assim, é um montante de mais de 200 técnicas que a gente tem que treinar. Tem o kata que tem que ser apresentado e a pessoa tem que apresentar um histórico de participação em eventos oficiais, competições, em cursos, ele tem que participar de todas essas questões para ter um currículo para poder fazer esse exame. E além disso, o professor dele tem que assinar que está concordando que a pessoa vai fazer esse exame. E lá tem uma banca dos mestres, os mestres são indicados pela confederação, que fazem essa avaliação. E aí você promove, todas as graduações elas têm uma carência também, tem um tempo que você tem que cumprir, que ele é de praxe para todos os atletas. E aí, a sua graduação, Shodan, primeira graduação, faixa preta, primeiro Dan, Nidan, e vai subindo até o Godan, que é o quinto Dan, faixa preta. Todas essas faixas têm a carência e tem o exame que é feito. A partir do Godan, você já muda, não é faixa preta mais. Aí já seriam os Kodans, que seriam os mestres, que seria faixa coral e faixa vermelha.
Então, os quadrantes faixa coral seria sexto, sétimo e oitavo dan. E o faixa vermelha, que já seria o ápice, né, a maior graduação do judô, seria faixa vermelha, que é o nono e décimo dan. E essas faixas aí, elas não são submetidas mais a exame. Essas pessoas provavelmente são mestres que são professores de outros mestres. Geralmente eles têm muitos alunos, né, que são professores aí. A exemplo, meu sensei, ele é nono dan, né, faixa vermelha, e eu sou o quinto dan. Quer dizer, é um mestre e eu já estou no quinto dan, e fora outros que já são, ele tem outros alunos que são faixa coral. Então, assim, um mestre, ele forma outros mestres. Então, a partir daquele currículo dele, da difusão do judô, né, de trabalho seletivo do judô, o currículo dele é apreciado, ele cumpre toda aquela carência dele. Algum mestre superior indica, a federação indica para a confederação e tem todo um ligamento com o Japão, com o Kodokan, tem todo esse trâmite. Essa faixa que a pessoa, os faixas pretas nossos são reconhecidos mundialmente. Então, se você tem uma graduação aqui, a graduação que a gente possui aqui, eu posso treinar no Japão, então onde foi que essa graduação é reconhecida. E esses mestres, eles não passam por exame, é apreciado o currículo deles e eles são tipo indicados, né? E todo o trabalho deles é avaliado e eles são promovidos para essas graduações. E a graduação que a gente sempre diz para os alunos é o seguinte: quanto maior a graduação, não é que a pessoa é um campeão, um olímpico, não é isso. É que significa o grau de conhecimento e de quanto que essa pessoa se dedicou para a difusão de uma coisa que fez bem para ela. Como o judô fez bem para mim, eu quero que faça bem para você e faça bem para quem pratica. Então, seria isso aí. A ideia é de passar aquela modalidade, aquele ensinamento que tanto me fez bem na minha infância e na minha juventude, e me faz até hoje, e tem feito bem na vida de muita gente. Então, é uma coisa que também a gente faz com muito amor. Gostaria de agradecer, Sensei, por ter participado. E agora vocês vão ficar aí com algumas imagens que nós vamos gravar com representantes aqui do Provisão a respeito do que é o Provisão e como é feita a triagem dos pacientes do Provisão que vão participar das atividades, como o judô, por exemplo. Muito bem, estou aqui com o Christian, que é um representante do Hospital Provisão, aqui em São José dos Campos. E o Christian vai responder algumas dúvidas que eu vou levantar aqui para ele, em nome do Hospital Provisão. Muito bem, Christian, primeiramente, os alunos aqui do Provisão que participam das atividades físicas, eles passam por alguma triagem, chegam, como que é esse passo a passo, desde que o paciente chega aqui no hospital até ele começar a praticar? Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos. É o seguinte, nós temos o setor da reabilitação, tá? Então, os pacientes chegam na reabilitação e lá eles são encaminhados para o setor de esporte, onde trabalha eu, Christian, a Sabrina, educadora física, e a Valdirene, enfermeira, que é a nossa coordenadora aqui. Tá? Então, chegando aqui, ele passa por uma triagem. A gente apresenta todos os esportes que nós temos aqui no setor. Dentre eles, judô, atletismo, futebol de 5, aí tem academia, bocha, dança de salão. Então, assim, conversando nesse tete-a-tete com o paciente, a gente vai entender, ele vai nos mostrar qual modalidade que ele prefere executar, né, assim dizendo. E aí a gente marca uma aula experimental para que ele possa vivenciar, né, essa modalidade. Feita essa aula, gostou, quero continuar. Então nós temos que ir para os trâmites legais, que no caso seria ter um atestado médico, dizendo que ele está apto para fazer atividade física, e o atestado oftalmológico. Porque se ele tiver alguma lesão grave, ou então uma predisposição a ter um descolamento de retina, ele não vai poder praticar exercícios que tenham alto impacto. Daí são exercícios mais moderados, como ginástica, ou então alongamento, coisas mais simples assim. Nas imagens que a gente captou, tem o pessoal praticando ali, tem algumas pessoas que têm deficiência visual, tem outras que eu acredito que não têm. Eu gostaria de saber qual o nível de perda visual dos praticantes do judô e das outras modalidades, como funciona, como vocês conseguem classificar esses graus de perda de visão? Certo. Surgem várias dúvidas, né, relacionadas a isso, porque
muitos deficientes visuais nossos usam óculos, e aí fica aquela dúvida, ele está usando óculos, mas ele é cego e tal. Então, quando se trata de um paradesporto, a gente acaba classificando, né? Tem um classificador visual que vai dizer quantos por cento esse atleta enxerga. Então tem uma nomenclatura que a gente usa que é B1, B2 e B3, tá? Então assim, quanto maior essa classificação, melhor o atleta enxerga, tá? Sim. Então B1 ele é cego total, sem percepção de luz, tá? Sim. Então estando sol, estando à noite, ele vai estar enxergando preto. Sim, Tá? não Então consegue não tem percepção nenhuma. O B2 ele acaba enxergando vultos, né? Consegue enxergar o vulto, contorno de alguma coisa e tal, e o B3 já define imagem. Sim. Então assim, esses que caminham sozinho, alguns usam bengala, outros não, provavelmente é B3, que tem a facilidade melhor, consegue enxergar bem, mexe no celular e tal. Sim. No caso de perda total de visão, né? No caso B1, como é feito o treinamento nesses casos, nas atividades físicas aqui? Eles participam junto com os outros praticantes ou tem uma prática adaptada apenas para eles? Então, na verdade assim, a gente como aqui é um centro para deficiente visual, a gente tenta sempre estar todos juntos. Sim. A maior diferença é na maneira de explicar os exercícios, tá? Porque assim, o B1 ele não está te enxergando, então não adianta falar faz assim, faz assado, tem que pegar nele, ele tem que ter o toque, tá? Então assim, pegar, mostrar como faz, no caso de judô vai ter a pegada, mostrar o golpe, explicar com ricos detalhes o movimento, para que ele possa assimilar, tá? Sim. Assim, o cego total tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir pegar isso daí, porque tem muita coisa que ele nunca viveu, nunca vivenciou, né? Agora o B2 e o B3 chegando mais próximo, tá? Ele tendo um resíduo visual, ele consegue ver o movimento que você está fazendo, está sendo executado. Então a maior diferença é essa. O cego total, a gente tem que pegar, tem que ter um toque. Muito bem, estou aqui com a Pamela, que é assistente social aqui do Provisão, e ela vai estar falando mais um pouco a respeito de o que é o Provisão. Então, o que é o Provisão? Então, aqui no Provisão, nós temos o centro de reabilitação, né? Onde uma das atividades é na área esportiva, né? Onde vem sendo mencionado. Então, o centro de reabilitação do Provisão, ele atende pelo SUS, né? As 39 cidades da DRS 17, que são cidades do litoral, como Ubatuba, São Sebastião, Cruzeiro, Roseira, Cunha, várias cidades, né? O nosso público-alvo, né, que nós atendemos no centro de reabilitação são pessoas com deficiência visual. E aí cada um pode se dirigir ao seu município, né, à Secretaria de Saúde do seu município e solicitar um encaminhamento para a reabilitação visual do Provisão. Os munícipes de São José podem estar procurando nossa recepção diretamente, né, e aí nós vamos dar mais informações sobre a forma de inserção. Ou também ligar no 3919-3202 ou 3919-3260, tá? E aí o centro de reabilitação, nós temos muito mais atividades, né? Uma delas é a esportiva. As atividades que nós temos no centro de reabilitação são atividade da vida diária, orientação e mobilidade, informática adaptada, empregabilidade e encaminhamento para o mercado de trabalho, atendimento e apoio psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento auditivo, enfermagem também, aulas de artesanato, aulas de música e aí o esporte, né, que tem uma gama aí de atividades. Então, assim, é todo um apoio, uma rede de programas para dar suporte e promover a reabilitação visual e autonomia, sempre pensando na autonomia dos deficientes visuais. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço de contato do Hospital Provisão, com telefone e o endereço do hospital. Tem certo? Tem www.hospitalprovisão.org.br. Então, caso você queira entrar em contato com o Hospital Provisão para ter mais informações a respeito das atividades e dos serviços prestados, vocês podem entrar em contato com os dados que vão estar na descrição aqui embaixo. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Bom, Ceci, muito obrigado por ter participado e obrigado também aos integrantes do Hospital Provisão que estão participando desse vídeo aí e que contribuíram para que esse vídeo fosse possível. Bom, você que está assistindo, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos.
Se caso você não for ser inscrito no canal, se inscreva. Obrigado por assistir. Até mais. Tchau.